Olá, boa noite. Estamos de volta. É o Ministério Arca da Vida, no ID do Senhor, no discipulando, né? Para que possamos, através do discipulado, adquirir conhecimento de Deus. Sejam todos muito bem-vindos e, sem delongas, agradecemos a Deus. A semana passada, o nosso irmão jornalista Henrique teve que fazer uma prova, ele tentou, de todas as formas, ver se conseguia adiar, não foi possível, mas, glória a Deus, estamos de volta e tenho certeza que hoje, não só nesse momento, mas aqueles que vão gradativamente chegando e, posteriormente, através do YouTube, vão ser muito abençoados. Nada nós fazemos sem oração. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, porque estamos de volta, Ministério Arca da Vida, no ministrar da tua palavra. Pai, te apresentamos desde já todos aqueles que tu escolhestes para que nesta noite partilhem conosco do conhecimento da tua palavra, Pai, e que todos sejam edificados e fortalecidos para que, muito mais, através dessas vidas, como instrumentos teus, Senhor, o teu nome seja muito mais enaltecido e glorificado. Envias um exército de anjos ao socorro de cada uma dessas vidas, Pai, acampando em cada ambiente de cada lar e aonde cada um possa se encontrar, e neste lugar, Pai, nos dando a tua direção através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo daquilo de que Deus fez nova, todas as coisas na vida do patriarca Jó. Nós analisamos nestas duas primeiras aulas que nós fizemos a onipotência, onisciência, onipresença e soberania de Deus, né? Analisamos alguns textos que nos trouxe e nos traz lições para nossas vidas, e não vai ser diferente, dando continuidade, mas nesse momento, sem delongas, o Senhor já tem uma promessa para a tua vida. É você aí, você que abriu o YouTube e se deparou, né, com o Ministério Arca da Vida, tá? E o Senhor separou esse momento, tá? Para te dar este recado e para te fortalecer e te abençoar em nome de Jesus. Meus irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de 1 a 5, Deus tem um recado agora para a tua vida. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e brandai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Olha aí o que é que Deus está falando. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará na tua vida, na tua família, tá? Na tua profissão, no teu casamento, como um todo.
A promessa de que Deus está trazendo, tá? É uma promessa de bênçãos, né? Sem medida. E a glória do Senhor se manifestará e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Quando eu sempre ministro, orientando de que quando nós oramos, há pouco nós oramos, somos nós nos elevando ao nosso Deus, né? Ao nosso Criador, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, que o que estamos lendo é Bíblia pura, é a boca de Deus falando para cada um de nós. Portanto, iniciamos essa terceira aula, né, do estudo daquilo que Deus fez nova todas as coisas na vida de Jó, já abençoando a tua vida. Meus irmãos, a introdução do livro de Jó e a história de um servo de Deus nos traz um grande legado de experiência e fé com o seu Criador e Senhor, Deus dos exércitos. O livro de Jó, a história de Jó, permissível por Deus, né, na sua época, dentre a sua soberania, foi para nos fortalecer nos dias de hoje. Foi para fazer com que todos aqueles que vão chegando ao Senhor criem ânimo, tá? Porque o Senhor continua a fazer nova todas as coisas na vida de todos quanto a Ele vão chegando, né? E lembrando, venham, o Senhor está chamando. Venham todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor dos exércitos, vos aliviarei. O Senhor Jesus diz, todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Os céus, a terra, os mares e tudo quanto nela há. A tua vida, a minha vida, a tua família, os teus filhos, os teus negócios, a tua profissão, os teus sonhos, tudo está sob o controle do Senhor. Tá? E aí, meus irmãos, ainda nessa explanação, a história de Jó traz lições que a Igreja do Senhor precisa colocar em prática nos dias de hoje. Lições de que não conheço, tá? No tempo que estamos vivendo, tá? Nenhum homem que tenha passado por tal sofrimento como o nosso irmão patriarca Jó. E vamos ver o que Deus fez na vida de Jó, né? O inimigo de nossas almas, conforme nós vamos analisar, tá? Rodeava a terra e ali ele se infiltrou dentre os filhos de Deus que iam se apresentar. Quando falo os filhos de Deus, são os anjos. Eram também nomes dados, né, aos anjos, e estão chamados também como filhos. Tá? E ali, o inimigo de nossas almas, infiltrado, chegou a Deus, olha, existe um homem na terra, tá, de Uz, que fora muito abençoado, mas eu quero ver ele passando necessidades, se vai glorificar o teu nome. E aí vamos ver a explanação do homem e do caráter de Jó. Jó foi um homem bom, temente a Deus e muito rico, mas dentre a soberania
e permissão de Deus, foi alvo de um ataque do inimigo de nossas almas, que lhes fez perder, da noite para o dia, os filhos e tudo quanto possuía, né? Além de ser cometido de uma grande doença, de uma enfermidade dolorosa que nós vamos verificar. E aí você vai dizer, mas, poxa, por que Deus permitiu? Deus, ele tem um propósito para tudo. Deus permitiu que Jó passasse todo o sofrimento, tá? Para edificar hoje a tua vida, a minha vida. Mas a justiça de Deus também glorificou o nome do próprio Senhor, daquilo que Deus abençoou no segundo estádio da vida de Jó. E aí vamos ver, no livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 1 a 20, não ficando nas nossas palavras. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, uma característica que o nosso irmão Jó tinha de buscar no próprio Deus a fidelidade dele próprio, do homem natureza, tá? Para com o seu Criador. O amor que Jó tinha pelo seu Deus, pelo seu Criador, é aquilo que Deus nos orienta: amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos complementam os 10. Né? Então, Jó era um homem justo, um homem que sempre procurou trilhar pela obediência. E chamando a atenção, quer bênção, obedeça a palavra de Deus. E aí, versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, Deus realmente o cobriu pela sua graça de muitas riquezas, mas Deus já sabia, claro, que ele, o nosso irmão Jó, patriarca Jó, iria ser provado. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente. Nada foge do seu controle, só Deus tem na sua onisciência o passado, o presente e o porvir. Né? E aí, dando continuidade, iam seus filhos à casa... Pastor Paulo, para poder não ficar muito distante, eu gostaria de ler o que diz no versículo 1. Aqui fala o seguinte: o livro de Jó inicia com um relato de... Quero lhe pedir 1 minuto, Cristina. Aproveitando o ensejo, eu não dei oportunidade a você dar as boas-vindas, ao mesmo tempo vai tendo paciência com o velhinho aí, né? São 67 anos. Né? Nosso irmão, o seminarista Rafael, mentor, né? O fundador do Arca da Vida, está em missão, né? Estamos, não sei se vai ser realmente na próxima semana, que vai ter o Seminário do Espírito Santo,
E, graças a Deus, o nosso irmão Rafael está lá na missão do Senhor. E aqui nós estamos dando continuidade. Não sei se ele vai ter oportunidade de interagir conosco, mas, enfim, que Deus te abençoe, meu irmão. O meu pescoço, sinta-se à vontade. Primeiramente, eu também quero pedir desculpa, porque eu já entrei, não dei boa noite e não acolhei ninguém ainda, que todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. O pastor Paulo estava dizendo que ele pede desculpa e pede que ele diz que tem 67 anos, mas é porque a mente dele já está de 80 anos. Então, vocês vão devagarzinho, quase parando. Mas é uma alegria, nós sentimos muita falta quando não existe a possibilidade de termos o nosso estudo, mas nós cremos que Deus tem um propósito em tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, Amém. O Espírito Santo vem aquietar nosso coração na presença dEle, nos dando discernimento, conhecimento, entendimento da sua palavra, para que nós possamos ser fortalecidos cada dia mais na nossa fé. Então, aqui diz o seguinte: o livro de Jó inicia com um relato de quem ele era. Um homem de valores espirituais e morais, de caráter justo e com um modo de viver irrepreensível. Ou seja, ele era um homem convertido, que tinha intimidade com Deus. Todas as suas escolhas eram pautadas no temor do Altíssimo. Por isso, ele se afastava do pecado. Jó tinha uma conduta exemplar, a ponto de ser reconhecido e elogiado pelo próprio Deus. Mas sua fé e fidelidade se tornaram alvo da dúvida lançada pelo diabo, que chegou a acusá-lo de interesseiro. Então, o diabo chegou para Deus e disse: não, ele só é assim pelo que você faz por ele. E, na verdade, é porque ele realmente era um homem convertido, ele tinha esse relacionamento íntimo com Deus. E aqui diz: o Eterno permitiu que o sofrimento chegasse à vida de Jó. Eu sempre digo às pessoas que tudo na nossa vida é o versículo da minha história e que me fortalece muito nos meus momentos difíceis, é aquele de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles pelo qual Deus tem um propósito. Então, quando Deus nos permite uma situação, Ele permite porque Ele tem um propósito bom, perfeito e agradável. Então, a gente nunca pode esquecer disso. A gente não deve olhar as circunstâncias difíceis, mas olhar aquilo que Deus vai fazer através daquela situação. O Eterno permitiu que o sofrimento chegasse à vida de Jó. Então, quando Satanás quis mexer na vida de Jó, ele primeiro apresentou-se a Deus e Deus deu a ele a autorização para que ele assim o fizesse. Mas, ao mesmo tempo, Deus impôs a ele um limite. Mas não tire a vida dele, não mexa na vida dele. Aqui diz: o Eterno permitiu que o sofrimento chegasse à vida de Jó, mas ele tinha plena certeza de que o seu servo seria aprovado. Porque Deus nos criou, Deus nos formou, então ele sabe quem nós somos, porque foi ele que nos fez. Então, ele sabia também, porque a gente sempre é assim: eu conto com Deus, mas Deus também conta conosco. Como é que ele conta conosco? Quando a gente realmente, mesmo em meio às nossas limitações como ser humano, a gente faz a nossa parte de dar a Deus o crédito de confiança. E se Deus disse é assim, acabou-se para nós. É assim porque Deus é soberano. E aqui ele diz assim: diante disso, subitamente, ele perdeu tudo. Ele quem? Jó. Riqueza, família e saúde. Isso tudo de uma vez só. Aí aqui diz: muitos de nós podemos nos reconhecer nos questionamentos e nas palavras de dor pronunciadas por Jó, pois, em meio às aflições, nem sempre conseguimos enxergar os propósitos divinos ou a oportunidade de honra futura por meio da restauração. É aquela questão: a gente nunca consegue ver, em meio às adversidades, o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável.
A gente, às vezes, não consegue ver isso. E é isso que o Senhor, através da sua palavra, Ele quer nos ensinar a gente olhar com um olhar espiritual, com o olhar do Senhor, com a convicção de que Deus está na direção de todas as coisas. Amém. No final, Ele reconhece suas imperfeições e superficialidade nas questões espirituais. Aprendemos com isso que, por mais terríveis que sejam os acontecimentos na vida do justo, eles colaboram para o seu bem e para o seu crescimento. Então, Deus jamais vai nos permitir situações em nossas vidas que não seja com propósito bom, perfeito e agradável, que não seja bênção, ainda que essa circunstância, aos nossos olhos, seja negativa, seja triste, seja angustiante. Mas o Senhor, Ele tem um propósito. E a glória da segunda casa, com certeza, será maior do que a primeira. Amém. Amém. Antes de darmos continuidade, eu queria chamar a atenção do nosso irmão Henrique. Aqui, Henrique, que está sem aparecer. Probleminha técnico aqui, a gente vai já dar uma olhada. Inclusive, nossa irmã Cristina estava ministrando e a gente não estava aqui, não estava vendo ela falar, né? Amém. Pastor, quando o senhor lê o versículo 5, eu também tenho uma pequena explicação sobre esse assunto, viu? Amém. O Henrique está vendo aqui. Mas, meus irmãos, dando continuidade, nós vamos para o versículo 4, que diz: E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, veja a preocupação que Jó tinha com relação à sua família, seus filhos, de não magoarem a Deus, e assim sendo, Jó, através do sacrifício que já representava o próprio Jesus Cristo, já representava o perdão, que é o próprio Senhor, e assim ele fazia para glorificar o nome do Senhor, né? Talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, se precavendo através da sua própria intercessão. Cristina, você pediu o versículo 5. Cristina? Exatamente. Estou aqui. Aí diz o seguinte: o pai era o sacerdote da própria família, quer dizer, a responsabilidade, né, que o cabeça era Jesus, mas o homem, ele foi designado por Deus como sacerdote. E aqui diz: Jó era um homem, era um pai dedicado e cumpria com esmero o seu papel. Uma coisa que a gente não pode esquecer, tanto o homem como a mulher, que recebemos da parte de Deus e os filhos, uma responsabilidade e que nós vamos prestar contas ao Senhor. Então, nós somos servos, né, do Senhor. E aqui, como eu já disse, Deus ele delegou o homem como sacerdote da casa. Então, o que é que ele fazia? Ele era dedicado e cumpria com esmero o seu papel. Ou seja, ele dava o seu melhor, embora fosse um ser humano, que tivesse também suas falhas, ele não era perfeito,
mas ele buscava o Senhor, tinha intimidade com Deus, e por isso ele era vitorioso. E aqui diz, ele era o homem mais rico de todo o Oriente, mas considerava que sua maior riqueza não era material, e sim o seu temor a Deus. Por isso, desejava que seus filhos também temessem ao Senhor. Para isso, Jó manifestava fé por meio de obras justas, orando e fazendo constantes ofertas de sacrifício em favor de seus familiares. As atitudes desse homem servem de exemplo àqueles que desejam abençoar seus familiares. Então, cada um de nós, o marido tem a sua responsabilidade, a esposa tem sua responsabilidade, o casal tem sua responsabilidade com relação aos filhos. E por sermos servos do Senhor, a gente não pode esquecer que nós não estamos sendo bonzinhos porque somos bonzinhos, mas estamos agindo de acordo com aquilo que agrada a Deus, em obediência e submissão ao Senhor, que é o papel de cada um de nós. E cada um de nós vamos, sim, prestar contas. Né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer não vai deixar de ter uma cobrança da parte do Senhor, através do seu Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus é importante a gente ler, a gente estudar e, principalmente, através do Espírito Santo, buscar a ajuda dele sobrenatural para que a gente possa cumprir a nossa tarefa, que muitas vezes é bastante árdua, mas que o Senhor, ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós recebemos todas as orientações para que assim possamos prosseguir na nossa caminhada até ou o dia que ele nos chamar ou até o dia da sua volta. Deus abençoe. Amém. E aí, meus irmãos, mais uma vez chamando a atenção com relação à mordomia, né? Que Deus, desde o princípio em Gênesis, confiou ao próprio Adão, né, para cuidar de toda a sua criação e prestar contas ao seu Criador. Não é diferente nos nossos dias. Tudo quanto Deus nos entregou, a primeira coisa, a nossa própria vida, né? Ou seja, a vida a Deus pertence, né? Como temos que ser e somos mordomos da nossa vida para prestar contas ao nosso Criador. Mordomos, como bem colocou nossa irmã Cristina, tá? No comentário, eu sou mordomo do meu cônjuge. Você é mordomo do seu cônjuge, né? O marido da esposa, a esposa do seu marido, dos pais, né? Para com seus filhos, assim como um todo, né? Você é mordomo da sua própria profissão. Você é mordomo, tá? Dos seus negócios, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O teu ministério, tá? Enfim, tudo a Deus pertence e é para glorificar muito mais e enaltecer o seu nome. Bom, e não presta bem atenção à permissão de Deus. E num dia, né, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, aquilo que eu já expliquei, entre os anjos do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vês? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, né, e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você vê o quanto o próprio Deus, né, vê e analisa as atitudes de cada um de nós. Né? O Senhor tem o controle de cada ser vivente, de cada uma das suas criaturas. Né?
Semelhantemente, ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de Seba a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: veja a permissão de Deus. Apesar de que Deus diz na sua palavra, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as calamidades que possam vir sobre nós, tá? Na permissão de Deus, Deus transforma a calamidade em bênção, tá? Tem tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para plantar, tempo para arar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de riqueza, tempo de pobreza, e tudo vem de Deus e está sob o seu controle. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhes disse: os bois lavavam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus desceu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. E nós estamos vendo aqui, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. Meus irmãos, nós vemos aqui nessa leitura, a permissão de Deus, tá?
na destruição como um todo na vida de Jó, né? A mortandade como um todo da sua família, tá? A destruição de seus bens, deixando Jó numa situação como num opróbrio de falência em todos os sentidos, né? Na parte intelectual, na riqueza, né? Na parte familiar, tá? Mas sabendo que Deus já tinha um plano traçado, tá? Para abençoar lá na frente a vida de Jó. Não é diferente da tua vida. Você nem eu, nós não temos 1 centímetro de comparação ao sofrimento de que Jó passou. Mas dentre os desertos da vida, dentre as ondas do mar da vida, Deus tem o controle de todas elas. No final, Ele vai, sem dúvida, abençoar a minha e a tua vida. Né? Lição para a igreja nos dias de hoje. Jó glorifica o nome do Senhor em meio à tragédia que lhe sobreveio. Então, aconteça o que acontecer, tão somente agradeçamos ao Senhor, tá? Porque o Senhor, Ele é amor, o Senhor é fiel, o Senhor é justiça, e Ele é aquele que não divide sua glória com ninguém. Vamos ver ainda o que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículos 21 e 22. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó glorificou o nome do Senhor, tá? Tanto na sua abundância, tá? Como na escassez e na dor. Louvado, engrandecido e enaltecido seja sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E esses 2 versículos nos traz uma lição de que jamais nós devemos estar murmurando, né? Ah, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso ou por aquilo? Né? Mas devemos sempre estar o quê? Vigiai e orai sem cessar. Porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar, assim como fez na vida de Jó. Né? Mas sempre vigiando, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Sempre as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por orações, súplicas e ação de graças. E você vê, pastor, amém. Você vê que o tempo todo, né, de tudo isso que Jó vivenciou, era Satanás querendo afastar Jó da presença de Deus. E desmoralizar, na verdade, o próprio Deus, né, que disse, olha, o meu servo é fiel. Né? E Deus, então, automaticamente, para glorificar a Ele próprio lá na frente, permitiu tudo isso. Mas continue, minha irmã. E aí você vê, pela perseverança,
de Jó, Satanás esperava que quando ele veio do sepultamento e tudo mais, ele iria se render, porque eram tantos sofrimentos que ele estava passando, e eu acho que dos sofrimentos todos, o pior, além da perda da sua saúde, foi a perda de seus filhos, da sua família, né, que ele preservava tanto. Mas aí aqui diz, a perda de Jó foi imensamente maior, e nem assim ele pecou. Ao contrário, enquanto o diabo esperava pelo pecado, Jó se lançava em terra para adorar ao Senhor. Amém. Então, assim, o posicionamento de Jó, a postura de Jó como servo do Senhor, a qual tem que ser a de cada um de nós, é justamente isso. A luta vem, mesmo que a gente não esteja entendendo, mesmo que estejamos debilitados, mas a gente perseverar na nossa fé e, como a palavra de Deus nos ensina, em tudo dai graça. Então, é agradecer sempre. Senhor, está doendo aqui, me ajude, me dê graça. Está doendo, eu não estou entendendo. E me dê o teu suporte. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele sabe que pode contar conosco, porque Ele tem nos ensinado na sua palavra que Ele não nos dá nada que a gente não possa suportar. Ele sempre nos capacita e nos fortalece a passar pela prova, pelas provações, pelas lutas, nos dando sempre a oportunidade de sermos perseverantes e, assim, eu gosto muito de dizer isso, sermos crentes maduros na fé, né? Sabendo que Deus não muda, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. É o nosso Deus que vela para cumprir a sua palavra. Amém? Amém. E falando ainda de fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Por outro lado, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que ele existe, tá? Que ele é real e é galardoador daqueles que o buscam. Então, pela fé, meu irmão, que é uma realidade, aquilo que foi determinado está na minha e na tua vida, tá? E aquilo que Deus determinou não invalidará. O Senhor é aquele que vela sobre sua palavra para cumpri-la. Amém? E aí, ainda dando continuidade, Jó capítulo 3, versículos 25 e 26 diz: porque naquilo que temia, né, me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. A palavra de Deus diz: não temais os rumores deste mundo, não temais nem vos espanteis com o rei da Síria, tá? Que representa todas as adversidades, que representa o próprio inimigo de nossas almas, tá? Que se opõe a todos aqueles que Deus ama, tá? Mas que estejamos confiantes, tá? Da graça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Deus fez nova todas as... Sim, pastor. Eu tenho que interromper agora para poder ir de acordo com aquilo que eu acho interessante a gente partilhar. Aqui diz assim: aquilo que temia me sobreveio. As perdas e as dores têm o poder de revelar o que está guardado no mais íntimo do ser humano. Jó começava a ter a valiosa percepção de si mesmo. O medo do futuro, de ser abandonado pelo Todo-Poderoso e de perder seus favores estava oculto em sua alma, e isso o afligia. As Escrituras afirmam que a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Isto é, ela traz à realidade aquilo que ainda não existe. Em contrapartida, o medo também tem poder criador. Aliado à dúvida, produz tormento e ansiedade e é capaz de destruir a vida de uma pessoa,
Mas a fé no Deus eterno traz segurança, quietude e paz. Por isso que a gente nunca deve desanimar, nunca deve esmorecer, mesmo que a gente esteja se sentindo tão pequenininho, tão sem força, mas sempre pedindo: Senhor, me dê graça, me fortaleça, me renove, me sustente. Amém. Deus, Ele é fiel. Né? Então, isso aí, por isso que é importante, gente, a gente ler a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco, que nós vamos ser fortalecidos, que nós vamos ter a nossa fé renovada, que a gente vai ter a nossa esperança reavivada. Então, é importante, não deixe de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. É onde nos leva a termos uma intimidade bem maior com Deus e real, porque Deus, Ele é fiel. Como eu já disse anteriormente, e tenho dito, não para ser repetitivo, mas é a nossa realidade. Deus, Amém. Ele não muda. Deus, Ele não está morto, Ele está vivo e eternamente vivo. E nós podemos sempre contar com Ele. Amém? Deus abençoe. É isso aí. E aí o Senhor diz, essa fidelidade, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, diz para você nesse momento. Não temas, mais uma vez. Crê no Senhor Jesus Cristo, sereis salvo tu e a tua casa. Também está escrito, como promessa de Deus: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tá? E dentre as promessas de Deus e os atributos de Deus, a situação que você possa estar vivendo, qual o problema que você está vivenciando? Eu estou com uma doença incurável. O Senhor, primeiro, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e Ele é o médico dos médicos. Mas o meu problema é uma causa na justiça. O Senhor é a autoridade das autoridades, rei dos reis, juiz dos juízes, advogado dos advogados. Mas eu estou falido. O Senhor, dono do ouro e da prata, é aquele que continua a abrir porta onde não tem porta, abre caminhos onde não tem caminhos, quebra os ferrolhos de bronze. O meu casamento foi destruído. Tá? O Senhor é aquele que é a ressurreição e a vida. O Senhor é a ressurreição de todas as coisas. O Senhor é a ressurreição daquele que está falido. O Senhor é a ressurreição daquele que está separado, separada. Tá? O Senhor proverá. Portanto, não temas, não temas, não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Amém? Recado está sendo dado. Mas, sem delongas... Um minuto. Você não sabe, já viu quem é que está aí presente? Nosso filho. Aparece para mim. O nosso filho Adilson. Olha isso. Amém. Seja bem-vindo, irmão Adilson. Eu não estou lhe vendo. Seja bem-vindo. Meu amado. Amém. Nós amamos muito você, meu irmão. E toda a sua família. Amém. Deus abençoe. Mas vamos lá. Sim, é como aqui no finalzinho eu li, mas veja bem. Aliado à dúvida, produz tormento e ansiedade e é capaz de destruir a vida de uma pessoa. Isso é um fato. Mas a fé no Deus eterno traz segurança, quietude e paz. Não é uma coisa que diz assim, mas será que é mesmo? Será que isso vai trazer paz? Traz. E aquilo que Deus disse está dito. Agora, é como ele diz, se creres, verás a glória de Deus. É preciso a gente crer que é Deus que está nos ensinando. É Deus quem está falando. Olha, eu sou teu pastor, nada vai te faltar. E você crê nisso, porque Deus vai prover todas as coisas. Então, o bom de a gente estudar a palavra é isso, é porque a gente vê o que Deus diz. Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça, mas ele nos corrige quando é para corrigir,
e nos ensina quando é para ensinar, e nos ama em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque Ele nos criou, Ele sabe que somos pó, Ele sabe das nossas limitações, mas ainda assim, Ele nos ama, Ele nos quer e tem agido em nossas vidas, na maioria das vezes, ou todas as vezes, sobrenaturalmente. Então, que nós possamos estar firmes e fortes nesse Deus que a gente serve. E só em saber que Ele existe é a melhor coisa que existe. Né? É saber a existência de Deus, é saber que Ele é fiel. O ser humano é infiel. Né? Muitas vezes a gente se decepciona com pessoas, e muitas vezes, N vezes, até conosco mesmo, mas o nosso Deus não. Ele é fiel sempre. Sempre e sempre será. Amém. Amém. É essa a realidade, né? Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, fiel à sua palavra, fiel às promessas que estão contidas no livro sagrado para minha e para a sua vida, tá? E dando continuidade, Deus fez nova todas as coisas na vida do patriarca Jó. Observação. Tudo isto veio ocorrer, né, ao patriarca Jó, porque ele, embora buscasse andar segundo os mandamentos do Senhor, né, o Senhor permitiu que seu coração abrigasse o medo. Foi uma permissão de Deus de que algum mal lhe sobreviesse. Foi por meio desta porta, né, aberta, que o inimigo pôde atingi-lo também, né, trazendo-lhes tanta destruição. Né? E o que nós aqui lemos nesse momento, né, você pode estar dizendo, olha, para mim, para minha vida não tem mais jeito. Tá? Isso é uma mentira de Satanás, assim como Marta, né, estava ali sem fé, né, e o Senhor a repreende e diz, tira a pedra, Marta, a pedra da tua incredulidade, tira a pedra, Marta, né? Porque Lázaro vive. Ela sabia que o nosso irmão Lázaro jazia morto, né? Há mais de 4 dias, tá? Há 4 dias, mas o Deus eterno, aquele que é a ressurreição e a vida, disse, Marta, tira a pedra. Assim o Senhor está dizendo, Fernando, Augusto, Maria, José, João, Antônio, Francisco, tira a pedra da incredulidade. Porque eu sou o mesmo que abriu o Mar Vermelho, fez o meu povo passar a pé enxuto, que engoli todo o exército do faraó pelo próprio mar que o engoliu. Eu tenho, diz o Senhor, o controle de todas as coisas. E em Cristo somos mais que vencedores. Ainda, alerta e promessa de Deus para a sua igreja, no caso, nos dias de hoje, para cada um de nós. Em 2 Crônicas 32, 7 e 8, diz, esforçai-vos e tende bom ânimo. Deus não prometeu que nós não precisaríamos ir à luta. Ao contrário, tenha bom ânimo. Tá? Não mais nós vivemos. Cristo passou a viver em nós. E tudo quanto viermos a fazer, façamos em primeiro lugar para a glória de Deus, tá? E por
Fé. Fé naquele que nos dá sabedoria, que sustenta a nossa própria vida e que já traçou, tá, a nossa vida como um todo e da nossa família, né? Não temas, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, né? Como eu já falei nesta noite, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Tá? Quando nós confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tá? O Espírito Santo de Deus se apoderou de cada um de nós. E através do Espírito Santo, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Por quê? Porque eles não se desintegram. Nós temos ministrado isso aí. É o Deus Trino numa só pessoa. Tá? Esse Deus habita em mim e habita em você. O poder de Deus habita nas nossas vidas. Amém? E aí, versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. O Senhor vai na frente, tá? Como general de guerra, tá? Isso tudo para abençoar a sua imagem e semelhança que somos nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ainda falando de fé, tá? Descansa em tudo aquilo quanto Deus, nesta noite, já vem falando para o teu coração. Descansa, não temas, eu tenho controle de tudo. Amém? Ainda no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 16 a 18, diz: então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, uma das coisas mais importantes para que nós venhamos a ser vitoriosos, mais uma vez, é a nossa fidelidade, porque Deus é fiel. Né? É a nossa santificação. Sejais santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. E sem santificação, jamais alcançareis a glória de Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Que roubava, não roube mais. Que adulterava, não adultere mais. Que fazia falcatruas, que não faça mais. E o Deus de paz será convosco. Versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupar-lo-ei, olha a promessa de Deus. Poupar-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, a diferença daquele que é justo. Mas aí você vai dizer, mas pastor, não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aquele que vai confessando ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o próprio Senhor que pagou o preço de cruz. Pastor, boa noite. Oh, boa noite.
Quem é que está aí? Ah, o Rafael. Ó, pastor, deixa Oi, eu falar. Raíssa, boa Eu tô com uma noite, seja figura aqui bem-vindo. ilustre. Tô com uma figura aqui, peraí. Vai aparecer. Ó, porque eu tô Eu aqui, não ó. estou lhe Figura vendo, ilustre, Rafael. Silvino. Arro, graça e a paz. Estava com saudade. Deus abençoe, meu irmão. Fala com ele. Pastor Paulo, meu irmão. Oh, glória a Deus. Deixa eu ver se eu lhe escuto melhor aqui, peraí. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo muito bem, glória a Deus, só assim eu lhe via. Meu Você, irmão, tô com você saudade. mora no meu coração. Rapaz, você também, rapaz. Eu tô com saudade de você e dona Cristina. Outra vez que você esteve aqui na catedral, eu disse a ela, vamos marcar pra gente Vamos lá. tomar um café. Tô com saudade. Amém. E eu tenho uma novidade aí, né? Eu A também partir... estou correndo de verdade, meu irmão Silvino. Dona Cristina! Oi, meu amado. Tudo bom, irmã Cristina? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô escutando quase nada. Eu sei. Oi. Como é que a minha irmã querida tá bem? Ela fala mais. Fala um pouquinho mais alto, dona Cristina. Tá bem baixinho aqui, tá muita zoada na igreja. A minha amada irmã tá bem, tá tudo bem. Tudo na paz. A gente estava aqui na reunião dos semeadores agora. Amém. Glória a Nós Deus. estamos aqui trabalhando na obra, graças a Deus. Amém. Pra honra e glória dele. Grande de vocês, viu? A recíproca é verdadeira. A gente gosta muito de vocês. Estamos com saudade, viu? Queremos marcar aí um café. Por que vocês não vão almoçar com a gente lá domingo lá no restaurante, hein? Domingo ou qualquer dia. Faz isso no verão. Vamos marcar, são meus convidados. Oh, meu Deus. Veja aí com o pastor Paulo a melhor data, que o dia que você escolher também está ótimo. Tá certo. E, Silvino, vai ter uma novidade, né? A partir de janeiro, o Ministério Arca da Vida, você que também já conhece a nossa casa, a partir de janeiro, aquele projeto, né, do nosso estudo de gravação, né, com toda a estrutura, se Deus quiser, né, nós vamos estar aí inaugurando, e o projeto é justamente convidar os nossos irmãos para interagir. Opa! Né? Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, vamos sim. Em nome de Jesus. Mas Vamos obrigado. sim, vamos. Obrigado. Agradeço a Deus por você ter interagido nesse momento conosco. Amém? Amém, querido. Um grande abraço a você, a sua esposa. Vocês são muito queridos nossos. Amém. E vou dizer a Sandra que falei com vocês aqui. Ela vai ficar com raiva porque eu não chamei, mas ela está distante agora, tem muita gente. Mas a gente se vê em breve. Nós vamos nos encontrar. Vamos sim, se Deus quiser, querido. Se Deus quiser. Até mais. Deus abençoe. Então, Rafa, está muito baixinho. Mas deu para ouvir, né? Nosso irmão Rafael. Alô? Bom, vamos dar continuidade, eu acho que saiu do ar aí. Mas continua aí, toca a ficha. Eu não estou ouvindo nada. Agora, está ouvindo? Agora melhorou. Pronto. Melhorou. E aí, meu irmão Rafael, na luta aí, né, do Senhor? Passando só para agradecer mais uma vez ao senhor, a Cristina e a todos, né, a Henrique também, por essa mais uma aula do discipulado, né, e dizer que eu estou aqui, né. Hoje foi a reunião do Seminário de Vida do Espírito Santo, né, Deus me honrou em participar da vigília do seminário, né, e hoje foi a divisão dos grupos. Estarei em orações. Pastor, eu queria até lhe pedir, aproveitar, né, que o senhor pedisse para as pessoas que estivessem interessadas em colocar os seus nomes
no nosso WhatsApp, né, do Ministério, para que eu possa estar orando por essas pessoas, pelos nossos irmãos e irmãs, durante a vigília, por eles e pelos seus familiares. Para mim será uma honra imensa estar fazendo essa oração por todos. E mais uma vez lhe agradecer, né, meu pastor? Amém. Tu é uma bênção. Eu agradeço a Deus em ver em você, Rafael, o poder de Deus se manifestando, sabe? O quanto você tem, com muito amor, procurado se integrar, né, à obra de Deus, procurando fazer o melhor para o Senhor, tá? E, sem dúvida, o Senhor, o que Deus tem reservado para a sua vida, não há de se comparar a nada de que você já fez ou já teve, porque é para a glória do próprio Senhor. Amém? Estamos juntos. Amém. Né? Faltava. Vamos. Estamos juntos. Agora eu vou ficar aqui no mudinho, quietinho, ouvindo a sua aula. Um beijo grande em Papi, viu, Rafa? Sim, daqui a pouco ela vem me buscar aqui na igreja. Amém. Aí eu falo com ela. Amém. Tchau. Estou por aqui para todo mundo. Tchau. Vamos lá. Mas voltando aqui o versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias. Poupar-lo-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí não existe um justo sequer na terra, mas aquele que entregou sua vida a Jesus foi justificado. Justificado pelo sangue que foi derramado na cruz, né? E o Senhor passou a reinar em todos, e ele passa a reinar em todos quanto vão confessando a ele como único suficiente Salvador. Ainda em 2 Crônicas 31, 21, que diz: e em toda a obra, isso aí é para... Olha, presta bem atenção aí, Rafael, Henrique, pastor Paulo, Cristina, e todos quantos estamos interagindo, né? E que são dedicados à obra de Deus, tá? Veja o que o Senhor diz. Pastor Paulo, pastor Paulo, desculpe a insistência. É porque existe a explicação para esses 2 versículos que o senhor leu, e diz assim: e eles serão meus. Isso, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 17. Um Deus de tantas posses considera os seus filhos como seu bem mais valioso. Enquanto uns eram hipócritas e o desprezavam, um pequeno grupo cria e lhe obedecia. A estes, o Altíssimo considerava tão especiais que eram tratados por ele como joias. Da mesma forma, o Senhor considera aqueles que permanecem fiéis em sua presença. Eles se juntarão aos justos de todos os tempos e serão poupados no dia do juízo. Já a multidão de injustos terá que enfrentá-lo para a condenação eterna. E vereis a diferença, o versículo 18. O Altíssimo sempre deixou evidente a diferença entre os justos e os injustos, como fez no passado entre os hebreus e os egípcios. Essa distinção se refere à qualidade de vida espiritual, sentimental, familiar, financeira e física daqueles que lhe obedecem, pois ele tem grande interesse de que as demais pessoas também o conheçam por meio do testemunho dos seus filhos. E perpetuamente, e essa diferença não se limita a essa vida, mas seguirá perpetuamente. Hoje, pode parecer que as pessoas perversas estejam progredindo, mas não será sempre assim. As obras de todos serão julgadas e, quando o tempo da recompensa chegar, ficará nítido como valeu a pena o esforço de ser fiel a Deus. Você vê que tudo o Senhor ele nos convida, né, só para nos abençoar, né, para que a gente sempre escolha andar no caminho do Senhor, até o procedimento de acordo com aquilo que agrada a Deus.
Eu queria dar um pequeno testemunho e ação de graça, pastor. Já que eu falei nisso, me trouxe à memória agora. É o seguinte, você é meu pescoço, fique bem à vontade. Não vou tomar muito tempo, mas eu acho que é muito importante esse pequeno testemunho, né? Principalmente na época de hoje. Não desmerecendo as pessoas, mas eu sei que existem pessoas que são dignas de ser honradas também, e o Senhor manda a quem honra, nós devemos honrar. Hoje eu tive uma experiência que eu agradeci muito a Deus, que foi, nós compramos água a uma família há muitos anos, né? E a última vez que eu comprei água, eu comprei... Vale salientar, são os botijões de água mineral. Com a água, isso aí. Isso. Obrigada, meu universitário. Obrigada. Viu? Então, o que é que acontece? E a última vez que eu tinha comprado a água, né, sempre eu compro 5 águas e, quando é necessário, botijão de gás. Então, foi o que aconteceu. Dessa vez, eu comprei um botijão de gás e 5 águas. Só que o rapaz só trouxe o botijão e 4 águas. E tudo passou. Quando foi hoje, eu comprei água novamente e não me lembrava que já tinha uma água paga, né? E o rapaz, quando chegou, sempre ele me traz a notinha que eu peço para não esquecer. E na notinha ele disse: olha, a senhora só vai pagar 4 águas, porque tem uma que ficou paga. Isso aí me emocionou e me deixou muito feliz, né? Porque as pessoas não sabem, eu não me lembrava de jeito nenhum. Mas a pessoa, quando age corretamente, por isso que eu até, inclusive, liguei para a dona do negócio parabenizando, porque é isso, ser servo do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Eu estava esquecida, podia simplesmente chegar às 5 águas e ficar por isso mesmo. Mas quando a gente tem um temor de Deus, e quando somos convertidos e caminhamos nas suas pegadas, é essa a nossa atitude, né? De agir de acordo com aquilo que agrada a Deus e não a outro. Esse testemunho eu achei muito importante, porque na época de hoje, nem sempre a gente encontra pessoas que agem dessa forma. Também não estou desmerecendo, porque eu sei que tem uma grande parte que age dessa forma, né? Mas é bom a gente dar honra a quem tem honra, e eu louvo a Deus por isso, né? E é o que o Senhor, ele nos ensina. Quer dizer, vale a pena tudo quanto a gente for fazer como para o Senhor. Porque as pessoas não têm os olhos em todo lugar, não conseguem ver tudo. Mas o nosso Deus, ele vê tudo, até mesmo antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor sabe o que é que nós vamos falar, quando nem nós ainda sabemos. Então, é importante que a gente persevere, por mais difícil que seja na nossa caminhada, é fazer de acordo com aquilo que agrada e que honra a Deus. Era isso que eu queria compartilhar. Amém. E aí, complementando aí todo esse testemunho da nossa irmã Cristina, né? A palavra de Deus diz: eu te darei o pago segundo as tuas obras. Se as tuas obras forem para a bênção, tu vais ser abençoado. Se as tuas obras forem para a correção, tu vais ser corrigido. E se tuas obras forem para a maldição, você ficará debaixo dela, né? Nós temos o livre arbítrio para caminharmos segundo os propósitos da palavra de Deus ou não. Mas olha aí, segundo Crônicas 31, 21, diz: e em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o coração e prosperou. Então, olha aí, Rafael, se você está nos ouvindo, e todos quantos estamos alcançando, a fidelidade de Deus manda te dizer, meu irmão Rafael, meu irmão Adilson, né? E todos quantos estamos alcançando, você que abriu o YouTube, tá? O Senhor diz na sua palavra: você vai prosperar. Você que colocou em primeiro lugar e tem procurado colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e sua justiça,
a própria justiça de Deus, o próprio amor de Deus vai glorificar o nome do Senhor nas bênçãos que virão sobre a tua vida. Amém? Portanto, Rafael, aguarde. Esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí, meus irmãos, Salmos 37, 23 a 25 diz, olha aí, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, presta bem atenção o que orienta a palavra, né? E deleita-se no seu caminho. O próprio Senhor se alegra, se deleita, né? Ainda que caia, olha o que o Senhor está dizendo, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E aí, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tá? O Senhor, ele, mais uma vez, como a ressurreição, que é a ressurreição e a vida, ele continua fazer o inexistente passar a existir. Ainda em Números, no livro de Números, capítulo 23, versículo 29, 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria? Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz, e disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Portanto, as promessas de Deus que estão contidas no livro sagrado vão se cumprir na minha e na tua vida. Tá? Porque o Senhor é fiel. Diante da veracidade da palavra de Deus, não podemos vacilar com Cristo, segundo os propósitos de Deus, para nossas vidas, é vencer ou vencer. Não existe derrota para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não pode ser condenado, tá, a viver no opróbrio de uma falência. Você não pode ser condenado nem condenada a ter uma família desajustada. Você não pode ser condenado nem condenada, tá, a viver na falência da intimidade conjugal como um todo. Tá? O Senhor, ele continua a fazer maravilhas. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículos 28, 31 e 32, diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aconteça o que acontecer, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Creia, aquilo que foi determinado na tua vida, na tua vida e da tua família, determinado está. Não invalidará. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como
não nos dará também com ele todas as coisas? Então, deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Tá? E aí, meus irmãos, estamos chegando ao final do estudo, né, daquilo que Deus fez na vida do patriarca Jó. O que aconteceu com o último estágio da vida de Jó? Jó, capítulo 42, versículo de 12 a 17. Só lembrando que Jó, na época dele, ele era um homem um dos mais ricos daquela região. Tá? Um homem que dentre todos os seus filhos também eram prósperos. Tá? E que perdeu tudo que tinha, inclusive a própria família. Isso é de uma lição maravilhosa para nossas vidas, dentre a fidelidade de Deus. E aí vamos ver, Jó 42, de 12 a 17. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus multiplicou toda a riqueza de Jó. O último estágio da tua vida não há de se comparar com a primeira. A glória da segunda casa, em todos os sentidos, na tua vida, na tua família, é bem maior do que a primeira. E aí, chamou o nome, também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e filhas, filhos e filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Então, meus irmãos, o Senhor não faz acepção de pessoas. O amor de Deus pelo próprio patriarca Jó não é nem maior nem menor do que o amor que ele tem por você. O desejo do coração de Deus é fazer com que o mundo contemple o antes e o depois. O antes sem Jesus e o pós-Jesus. Você possa estar sendo preparado, preparada na faculdade de Deus, na olaria de Deus, mas com uma certeza de que nele nós já vencemos. Amém? Mas, meus irmãos, na próxima semana, nós vamos estar, todos já são convidados, vamos estar iniciando o estudo daquilo que Deus fez na vida da mulher adúltera, né? Jesus e a mulher adúltera, tá? Deus fez nova todas as coisas na vida da mulher adúltera e continua a fazer e quer fazer na tua vida. Não interessa um minuto atrás a tua transgressão.
o Senhor faz nova todas as coisas. Então, somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meus irmãos, meu irmão Adilson, tem alguma saudação para a igreja? Amém. Tudo bem, pastor? Tudo bem, irmã? Pastor Cristina, Amém. tudo bem? Amém. Tudo bem. Eu estou ouvindo aqui a palavra de Meu Deus, amado. a história de Jó. Eu me lembro que esse livro de Jó foi o primeiro livro, né? Antes de Gênesis, né? É o livro E mais antigo. mais antigo, né? E o autor é indefinido, né? Ele não tem autor, Exatamente. né? E a experiência de Jó, eu acho que é a mais forte, né? Assim, com relação a um servo de Deus já passou, né? Todas as histórias aí que um servo de Deus já passou, acho que Jó foi o mais provado, né? Então, por todas as lutas que a gente tem passado, ou alguém esteja passando, o livro de Jó está aí registrado para a gente ter fé e força que Deus sempre tem um caminho, né, É para a verdade. nossa vida. É aquilo que você mesmo aí está comentando, que eu já falei, né? Deus, ele permitiu toda essa adversidade na vida de Jó, justamente para fortalecer, né, nos dias de hoje, a sua própria igreja, né? Para que, no histórico do testemunho da vida de Jó, nós venhamos a descansar naquele que tudo pode. Amém? Mas, meus irmãos, como sempre, vamos agora para os dízimos e as ofertas alçadas. Tá? A palavra de Deus, eu não canso de ministrar, que diz: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. E verás se eu não abro as janelas do céu, e derramarei bênção sem medida. Portanto, meus irmãos, abra as portas do seu bolso, né, para a obra de Deus. Tá? O Ministério Arca da Vida não está pedindo nada, apenas, ao contrário, ele pede que abençoe a outros ministérios. Tá? E nós estamos aqui no Ministério da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Paróquia da Misericórdia, em Olinda, Casa Caiada, na pessoa do nosso pastor Elias Alves. Meus irmãos, estamos aí pintando a nossa igreja, procurando reformar, tirando o reboco velho, que está tudo aonde estava caindo, tá? Enfim, tudo isso requer dinheiro. E nós estamos passando, tá, uma das piores fases já vista, né, entre outras que já vieram, mas essa da pandemia, né, quando muitos dos nossos irmãos ficaram desempregados, embora o Senhor venha suprindo. Portanto, o dízimo que você tem, que são as primícias, você deve depositar, devolver na casa de oração que você congrega, na igreja que você congrega. Mas uma oferta você pode depositar, tá? Será muito bem-vinda e o Senhor vai abençoar muitíssimo a tua vida, tá? Exercita a tua fé. Deus não precisa nem do meu, nem do teu dinheiro, tudo a Ele pertence. Nós estamos aí ainda na distribuição também das cestas básicas, enfim, faça o depósito através do QR Code, né?
e nós estaremos aí muito agradecidos e o próprio Senhor, que muito mais vai abençoar a tua vida. Amém? Meus irmãos, sem delongas, vamos orar. Você agora vai apresentar aquilo que é impossível dos homens, mas que é possível para ele. Mas, Cristina, sua despedida aí, para que nós oremos e nos dispensemos. Graça e paz para todos, boa noite, foi muito bom estar com vocês, que Deus continue abençoando a cada um e até quinta, se Deus quiser. Um beijo grande para todos, fiquem na paz. Boa noite. Amém. Então, mais uma vez, apresenta a Deus as tuas necessidades, tá? O Senhor pagou o preço de cruz para nos resgatar das trevas, das trevas para a sua maravilhosa luz, mas o Senhor também pagou o preço de cruz, sabe, por todas as necessidades do gênero humano. Lembre-se, não existe impossível para Deus. Aquilo que é possível é para mim e para você, tá? Então, por exemplo, se nós não tivéssemos vindo, né, exercitando a fé, não estaríamos aqui ministrando a palavra de Deus, tá? Portanto, oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos em primeiro lugar por mais um estudo que nós concluímos do discipulado. Pai, que a tua igreja muito mais tenha e venha a ser fortalecida e edificada através dos estudos de que nós estamos ministrando. Pai, quero te apresentar as dificuldades de cada um, de cada família representada, as dificuldades espirituais, físicas, materiais, profissionais, afetivas, ministeriais, financeiras, porque tudo vem de ti. Que tu envies, dentre a tua onipotência, onisciência, onipresença e soberania, Pai, envias todo o suprimento necessário para todos quantos estão a te clamar e que hão de clamar, Pai, a ti através do Ministério Arca da Vida. Pai, faz por essas vidas, Pai, por estas ovelhas, aquilo de que nós não podemos fazer. E assim, receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém.